Olá, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Que alegria receber o pessoal da Evolução Oficial. Seja bem-vindo. Daniele, Carol. Vão se assentando aí à roda da nossa fogueira sagrada, da nossa chanupa, que vou acender aqui agora para levantar um rezo de amor para vocês. Sejam bem-vindos. Que hoje a gente vai bater aqui um papo gostoso com a nossa chanupa sagrada. Boa noite, Rita. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a nossa live, o que sustenta, né, a nossa caminhada espiritual. E eu sei que muitas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente faz algumas perguntas, ou nem faz, ou não se dá conta delas, né, na nossa vida. De fazer algumas perguntas que são fundamentais para a nossa caminhada, né? Todos nós hoje temos negócios, né? Estamos conduzindo várias coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente vai mais no vácuo do que a gente para fazer algumas análises que são extremamente importantes para nós, né? E hoje eu quero trazer algumas perguntas que eu me fiz, né, nessa caminhada, e vou trazer essas perguntas para vocês, né, para que a gente possa mergulhar um pouquinho nessa espiritualidade que a gente fala tanto, né? O que realmente sustenta, né, a sua caminhada espiritual? Ontem, na primeira experiência da casa que eu estou ofertando, a partir das minhas travessias, eu sempre falo isso porque uma das coisas que eu mais tenho honra na minha vida é de ofertar aquilo que atravessa o meu destino, que atravessa o meu corpo, né? E eu estou numa fase muito incrível da minha vida, né? Como xamã e como mulher Ayala, sabe? E essa caminhada, essa trajetória toda da minha vida me levou a muitos questionamentos como xamã, né? Porque eu passei anos, né? Em julho agora fez 40 anos da minha jornada, né, espiritual. E eu me questionei durante algum tempo como fazer, né? Porque eu comecei a perceber que eu ensinava técnicas espirituais, fazia ritos, e eu comecei a perceber que as pessoas, elas vinham buscar o xamanismo somente para aprender técnicas, né? Alimentando o campo mental cada vez mais. E essas pessoas acompanhavam a casa ou caminhavam em outras casas espirituais, e eu percebia que pouca coisa mudava, sabe? As pessoas consagravam medicina, as pessoas faziam mais curso, faziam mais formação, faziam mais iniciações,
e as pessoas estavam no mesmo lugar. E isso foi me trazendo uma angústia muito grande dentro do meu ser. Não que eu tenha responsabilidade com aquilo que a pessoa faz com o conhecimento que eu transmito. Mas a minha maior medicina do meu Munai é o amor, sempre vai ser. Então, como não ter esse olhar? Como não observar também como está chegando às pessoas aquilo que eu transmito, né? E foi nesse momento que foi incrível para mim, sabe? Com a minha chalupa sagrada, sabe? Eu assentando mesmo numa noite de lua cheia que eu nunca vou me esquecer, me veio a resposta, sabe? Que as pessoas estavam entendendo de forma equivocada o xamanismo, né? E que a minha missão deveria transmitir esse xamanismo de uma outra forma, né? Que as pessoas pudessem entender, né? Assim como atravessou várias fases da minha vida o xamanismo, não buscar o xamanismo, mas deixar o xamanismo atravessar no cotidiano, não somente no ritual com copo de medicina ou em ritos de noite de lua cheia. Como buscar isso e deixar isso atravessar? Como usar os conhecimentos do xamanismo e deixar isso atravessar, né? Então ontem fiz essa primeira experiência, né, que eu estou ofertando de amor mesmo, né, para as pessoas, já para trilhar esse novo caminho, né, que eu estou chamando de primeira experiência, né, no caminho da soberania na cosmologia xamânica. E nós começamos com uma pergunta, né? Muito simples. Como eu tenho habitado a minha própria vida agora? E hoje eu quero continuar essa caminhada por uma pergunta que mudou profundamente a minha maneira de compreender a minha caminhada espiritual no xamanismo, né? E talvez quando a gente pensa nessa pergunta, possa vir muitas respostas, né? Pode vir, né, os ritos, pode vir os conhecimentos técnicos, né, as práticas, medicina, a relação com o sagrado, né? Tudo isso é importante e sustenta. Mas depois de, né, quase 40 anos aí, né, quase não 40 anos caminhando dentro do xamanismo, eu comecei a perceber mesmo que existe uma parte dessa resposta sobre a qual a gente fala muito pouco, né? Por que uma coisa é aquilo que acontece quando nós entramos em um rito, quando nos sentamos diante do fogo, quando recebemos uma medicina ou quando temos uma experiência espiritual capaz de abrir alguma coisa profunda dentro de nós. E a outra coisa é o que acontece quando a gente volta para casa. O que acontece na segunda-feira? O que acontece com o teu ser, com os ensinamentos, com tudo que você, com os acessos, não é? Então, quando existe contas para pagar, decisões para tomar, relações para viver, trabalho para fazer, quando alguma coisa não acontece como esperávamos, quando estamos cansados, né? Ou quando simplesmente quando a vida continua sendo vida, né? E aí eu trago essa pergunta, né, que eu estou chamando dessa live, o que sustenta essa caminhada espiritual, né? Então eu não cheguei, como eu comecei falando para vocês, eu não cheguei a essa pergunta estudando, meus queridos. Eu cheguei nela vivendo mesmo, sabe? Né? E foi preciso que uma parte da minha própria vida começasse a desmoronar para que eu percebesse isso. Porque uma coisa que hoje eu considero um dos ensinamentos mais importantes da minha caminhada é a medicina de poder abrir caminhos imensos dentro de nós, né? Isso é uma coisa, mas existe uma outra travessia que começa justamente quando o ritual termina.
E é sobre isso mesmo que eu quero estar trazendo essa conversa para vocês. E eu quero começar contando uma história da minha vida para vocês, né? Uma história que começou quando eu tinha um cansaço profundo dentro do meu ser, sabe? Uma angústia mesmo que, como mulher, como ser humano, sabe? Que durante anos, né, sustentou tanta coisa, né, tanta gente, e eu precisei me fazer uma pergunta que eu nunca tinha imaginado precisar fazer. Quem sustenta a Ayala? Durante muito tempo eu fui aquela que sustentava a minha casa, sustentava os trabalhos, sustentava pessoas, sustentava meu filho, sustentava decisões. E eu acho que eu fui ficando acostumada a ocupar este lugar, sabe? Que em algum momento eu nem me perguntava mais quem sustentava a Ayala. Até que houve um período da minha vida, né, em que eu já não conseguia chegar diante do meu altar tão inteira, né? E isso foi muito forte, foi muito dolorido para mim, porque eu estava acostumada a chegar no meu altar como a xamã, né? A mulher que abre campo, a mulher que levanta rezo, que sabe o que fazer, que conduz, né? Só que houve um dia na minha vida em que eu não tinha nada disso para oferecer. E aí, nesse momento, eu fui para o meu altar e literalmente eu chorei, sabe? Chorei mesmo, me colocando assim, com as minhas fragilidades mesmo, sabe? Levando essa pergunta mesmo, né? Sem tentar organizar nada, sabe? Só me permitindo sentir. Só me permitindo tentar vivenciar aquele momento que eu estava de uma forma intensa ali diante do meu altar. E ali diante do meu altar eu comecei a perceber uma coisa mais forte ainda. Eu não precisava chegar diante do meu altar inteira. Eu não precisava chegar diante do altar totalmente transformado ou sempre na postura de quem está firme o tempo inteiro. Eu podia chegar cansada, e eu podia chegar sem saber, e eu podia chegar com as minhas lágrimas. Pode parecer para vocês pouco isso, mas isso para mim, que passei a minha vida inteira sustentando coisas, foi um dos momentos mais fortes da minha vida. Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer te receber aqui. Porque foi aí, nesse momento, né, me permitindo fragilizar, me permitindo chegar como eu estava, né, foi aí que começou a mudar algo dentro de mim. Porque durante muito tempo, a minha pergunta tinha sido: o que eu preciso sustentar? A casa, o trabalho, pessoas, meu filho, o próprio rito, a próxima decisão. Mas naquele dia, né, nasceu essa pergunta mesmo dentro de mim: quem sustenta a Ayala? E eu comecei a compreender que relação espiritual não era somente eu sustentar um altar. Não era sustentar um rito, compromissos, tradição, rezo. Era também permitir que essa relação me sustentasse. E eu não estou aqui falando de esperar que o sagrado viva a nossa vida por nós, nem esperar que os nossos elos espirituais, né, resolvam aquilo que cabe a nós resolver. Não é sobre isso. Sabe? Eu estou falando aqui de algo muito maior. Estou falando de descobrir que eu não precisava estar pronta o tempo inteiro, forte o tempo inteiro, sabe? Para me colocar em relação ao sagrado. E naquele dia, diante do meu altar, sabe? Eu me coloquei para não conduzir nada. Eu fui para ser escolhida.
E isso para mim foi muita magia, sabe? E uma das coisas mais bonitas que o xamanismo me ensinou, né? E ainda continua me ensinando, talvez seja exatamente essa. Existe um momento em que nós fazemos o rezo. E existem momentos em que nós precisamos permitir que o rezo nos encontre. Olha que lindo isso. Né? E foi nesse momento que isso nasceu assim de uma forma assim muito forte, muito incrível para mim, perceber e sentir isso, sabe? Permitir que o rezo me encontrasse, só estar ali. E essa experiência, meus queridos, diante do meu altar, começou a mudar profundamente a forma como eu compreendia a minha própria caminhada espiritual. Porque receber que eu também podia ser sustentada pelo sagrado não significava entregar esse sagrado, sabe? Nem as minhas responsabilidades da vida. Né? Foi aí, neste momento dessas perguntas todas, que foi fundamental para mim. Eu entendi que uma coisa era receber uma medicina, a outra coisa era encarnar esta medicina. Nessa longa caminhada, né, dentro do xamanismo, né, eu atravessei muitas coisas, atendimentos, ritos, iniciações, viagens espirituais, né, guiei pessoas, iniciei pessoas, continuo fazendo isso tudo. Mas isso tudo mudou a minha visão e eu recebi muito profundo isso, mas eu não diminuí em absoluto a importância disso tudo e nunca vou diminuir a importância. Ao contrário, eu sei o que um rito pode abrir, né? E eu sei o que uma medicina pode revelar, eu sei o que acontece quando algo dentro de nós não consegue mais enxergar de repente, da mesma forma. E a gente precisa estar diante desse sagrado de outra forma. Mas eu comecei a perceber que existe uma parte da caminhada nossa que nenhuma dessas experiências pode fazer, né? Que não podia fazer por mim. Porque uma medicina, ela podia me abrir uma porta, mas ela não atravessa a porta para mim, né? Por mim, ela não vai fazer isso. Um rito pode mostrar que alguma coisa precisa terminar, mas nenhum deles pode fazer com que a conversa que eu preciso ter na segunda-feira vai fazer por mim. Né? Nenhuma dessas medicinas, né, vai colocar limites que eu preciso colocar. Nenhuma dessas medicinas vai encerrar aquilo que eu continuo alimentando. E nenhuma dessas medicinas vai poder descansar o meu corpo se eu continuo exigindo dele. Vocês percebem a grandeza disso tudo? Desse momento de que eu comecei a encarnar o xamanismo dentro do meu ser, né? Porque foi observando, né, e essas fases todas de cotidiano que eu estou trazendo para vocês, né, de transformar a minha rotina para voltar para casa e continuar vivendo, né, exatamente da mesma maneira, mas trazendo isso tudo para mim após esses portais abertos. Nós não podemos viver experiências extraordinárias, meus queridos, em um rito e continuar repetindo escolhas absolutamente comuns que nos levam sempre para o mesmo lugar. Né? Podemos compreender coisas profundamente dentro de uma cerimônia e 2 dias depois a gente continuar repetindo diante de situações cotidianas. Exatamente a mesma forma de agir, né? Muitas vezes com egoísmo, às vezes, né, de forma totalmente esdrúxula. Isso não significa que a medicina não funcionou, significa que a medicina abriu, mas que eu não encarnei ela. Né? Significa que a medicina abriu, mas agora existe uma parte que precisa ser vivida. A medicina, meus queridos, ela abre, mas a consciência nossa vai sustentar.
E quando eu falo de consciência, eu não estou falando apenas aqui de compreender intelectualmente. Estou falando de perceber. Perceber quando eu estou novamente assumindo aquilo que não é meu. Perceber quando eu estou alimentando alguma coisa que me esvazia. Perceber quando o meu corpo já está dizendo não e eu continuo dizendo sim. Né? Perceber quando uma pequena escolha cotidiana, né, está me levando de volta para um lugar, né, do qual uma grande experiência espiritual acabou de me retirar. E então escolher. E escolher, às vezes, né? E às vezes essas escolhas enormes, né, na maior parte das vezes, pode ser pequenas escolhas. Como fechar uma porta, não responder naquele momento, dizer não, pedir ajuda, descansar, encerrar ciclos, parar de alimentar um pensamento, mudar uma pequena rotina, né? Porque também essa é uma coisa importante que eu quero trazer para vocês, porque muitas vezes a gente sempre quando fala de espiritualidade, quando a gente fala de xamanismo, tá sempre querendo grandes transformações e esquece que as grandes transformações, elas vão acontecer quando a gente tira os pequenos entulhos do caminho, das pequenas atitudes que não são encarnadas, porque isso é espiritualidade. E isso é encarnar as medicinas que a gente vivencia dentro dos rituais, né? Não adianta eu dizer que eu sou bruxa e acender o meu caldeirão toda lua cheia, toda lua nova ou toda lua negra, e eu continuo negando o meu corpo, o meu descanso, né? A minha rotina que me esvazia. Uma coisa importante que eu quero trazer para vocês, para ficar mesmo no munai de vocês, né? No coração de vocês, não é sobre o quanto eu acesso, é sobre o quanto eu encarno. Isso é xamanismo. Porque o xamanismo nunca vai ensinar, estou falando aqui do xamanismo ancestral, nunca vai nos ensinar a entrar num caminho se não for para caminhar em beleza. E aí é bonito isso, eu vejo um monte de gente repetindo, né, sobre o caminhar em beleza. Mas o que é caminhar em beleza? Né? É transitar pela vida, né, sendo essa teia internamente e externamente completamente conectada. Porque eu posso acessar mundos, eu posso receber mensagens, eu posso participar de grandes cerimônias, conhecer muitas técnicas, mas a pergunta que começou a importar para mim lá atrás, quando eu falei para vocês, foi outra. Quanto daquilo que eu acesso eu continuo vivendo em mim quando eu volto para a minha vida comum? Porque quando alguém me contraria, como é que eu atuo com isso? Né? Quando chega uma conta que eu não tenho o recurso naquele momento, como eu ajo? Quando alguma coisa dá errada, como eu atuo? Aonde está a cerimônia nisso? Onde estão os conhecimentos nisso tudo? Quando eu estou exausta, quando eu estou cansada, quando eu preciso tomar decisões. Quando ninguém está olhando, meus queridos. Quando não existe altar montado. Quem eu sou ali? E talvez, meus queridos, seja exatamente ali que a caminhada espiritual comece verdadeiramente a ganhar corpo dentro do nosso ser. Porque foi quando eu comecei a olhar para isso que eu percebi, né, que havia uma travessia imensa dentro do meu ser para acontecer na minha vida. Porque não bastava compreender, não bastava acessar, não bastava receber, coisas precisavam descer comigo para a minha vida. Né? E foi aí que começou uma das mudanças mais importantes da minha própria caminhada. É entender que eu precisava unificar
o espírito na matéria e a matéria no espírito. Porque enquanto eu fico só querendo elevação, 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 isso é fuga. Né? Eu só quero ser a zen o tempo inteiro. Isso é uma grande mentira, né? Que foi colocado para nós para fugir da nossa soberania interna, de encarnar essa matéria, porque aí é que a transformação acontece. A transformação não vai acontecer dentro dos rituais somente, ela vai acontecer quando você encarna o que você acessou nos rituais aqui, na matéria aonde você vive. Porque eu tenho falado muito sobre isso, né? Agora, né, há anos que eu estou falando do processo de soberania. E agora virou uma moda, né? Falar sobre o processo de soberania. Só que não se esqueçam, não existe trono lá no alto. O trono é na matéria, meus sagrados. Sabe? O trono é aqui. Se você não ocupar ele aqui, na matéria, não existe soberania. Né? E quando eu olho para dentro dessa travessia, eu percebo que foi justamente aí, nesses processos todos que eu estou falando, que eu passei, né? Que eu percebi que mudou essa maneira como eu levava o xamanismo para a minha vida. E se mudou da minha vida, né? Consequentemente eu precisava mudar a minha forma de passar adiante. Né? Então eu precisava mudar este lugar de transmitir, mas não só, quando eu passei por isso eu não fiquei pensando em transmitir, fiquei pensando que eu precisava aqui, não a xamã, a Ayala, deixar o xamanismo atravessar a minha vida. Né? E para que eu continuasse conectada no meu dia a dia quando eu saísse do rito. Porque não adiantava nada eu estar conectada dentro dos rituais, né? Estar em estado de presença, né? Como as pessoas falam e gostam dessa palavra. E passar os meus dias sem perceber aonde é que está a minha atenção. A minha força, a minha presença, né? Aonde é que estava indo a energia disso, né? Porque a gente fala dos 4 elementos, mas aonde é que está a minha energia nessas medicinas? No cotidiano. Porque não adianta a gente falar de soberania e nas pequenas escolhas do meu cotidiano, a gente continua vivendo no automático, né? Olhando para as pequenas coisas é que a gente vai fazendo as mudanças. E nós costumamos perceber quando uma coisa grande, né, tá nos derrubando e quando coisas pequenas também. E aí a nossa permissão é quando é que eu dou espaço para essas coisas acontecerem. Quando é que eu dou espaço para isso se manifestar na minha vida. Ou não. Porque nada disso caminha sozinho. Né? Parece isso tudo muito grande, mas ao contrário. Né? Ao longo da vida a gente vai acumulando, né? Vamos acumulando tudo sem perceber. Sem olhar, sem parar para pensar, sem silenciar, né? Porque uma das maiores medicinas do xamanismo é o silêncio. E a gente, quando fala de silêncio, a gente está achando sempre que é silenciar o quê? Parar de falar, né? É o silêncio, às vezes, de não precisar fazer nada, né? Ou o silêncio de escutar para ver o que é que eu tenho que fazer. Então, são pequenas medicinas e muito acúmulo ao longo da nossa jornada. E uma das maiores coisas que eu aprendi foi que eu precisava deixar o xamanismo atravessar mesmo a minha vida e não vivendo no paralelo, como algo isolado, né? Então o conhecimento ele precisa descer para o corpo, né? Para a nossa rotina, para os nossos hábitos, para aquilo que acontece na segunda, na quarta ou na sexta-feira, na nossa vida comum. Porque isso também é responsabilidade espiritual e a gente não pode se esquecer disso. E talvez aqui a nossa experiência, né, que eu iniciei falando de ontem, do encontro que eu fiz ontem aberto, encontra exatamente essa conversa de hoje. Ontem, na nossa primeira experiência do caminho da soberania interior, nós olhamos para o território que todos estavam habitando. E hoje eu quero acrescentar de novo essa pergunta.
o que você vem colocando dentro do teu território todos os dias. O que você vem carregando sem perceber. E é por isso que eu quero propor uma prática para vocês, né? Que eu prometi fazer. Né? E eu amo sempre trazer essa coisa assim, de como encarno o xamanismo na minha vida. Como eu encarno as medicinas, os conhecimentos, né? Então eu quero trazer essa prática que é simples, né? Ela é uma técnica muito ancestral, né? Que eu ensino dentro de formações, né? Que é da linhagem dos Almaqua, que é dos ancestros, né? É uma medicina dos ancestrais havaiano, que é ligada à tigela de luz. Então eu primeiro vou explicar um pouquinho para vocês, sem, claro, não na dimensão, né, do que ela é, porque levaria, né, muito tempo para eu estar falando sobre isso com vocês, mas explicar para vocês que existe uma imagem ancestral que eu acho linda na nossa tradição, de que cada pessoa chega à vida trazendo uma tigela de luz. Essa tigela de luz, ela guarda a nossa própria existência. Aquilo que nós recebemos ao chegar, os nossos dons, as nossas capacidades, a nossa medicina singular, aquilo que existe em nós de mais precioso, que não precisa ser comparado a ninguém. A luz, ela não precisa ser conquistada, ela já está ali, ela nasceu, é nossa. Mas nós atravessamos a vida e vivemos encontros, perdas, frustrações, expectativas, comparações, preocupações, coisas que não aconteceram como esperávamos. E a imagem que essa medicina nos oferece é de pequenas pedras. É o poaco que vai caindo dentro da tigela, né? Que é a pedra que não destrói a luz, ela encobre a luz. E eu acho essa imagem muito bonita, porque ela muda a pergunta. Talvez não seja como eu encontro a minha luz, né? Talvez seja o que eu fui acumulando sobre ela. E dentro desse ensinamento aparecem também dois movimentos muito humano, o Lili, né, que nasce da sensação, né, da nossa sensação de falta, né, daquilo que eu me acostumo a aparecer nas minhas formas de pensamento. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse, eu seria dessa forma. E um outro que é o Nini, que ele nasce da comparação. Então, se eu fosse como fulano, se a minha vida fosse como, sabe? Então, percebe como nos dois movimentos, alguma coisa que está fora começa a ocupar lugar dentro daquilo que seria natural, que é a minha tigela de luz, que é eu vivenciar a minha tigela de luz. A pedra, repito, ela não destrói a luz, ela encobre a luz, né? Então, a proposta dessa medicina, meus queridos, é simples e profundamente cotidiana. Não esperar a tigela ficar pesada demais. Olhar para ela, reconhecer o que foi colocado e esvaziá-la. Não para a gente negar o que nós vivemos. Não para fingir que nada aconteceu, mas para transformar tudo aquilo que aconteceu conosco em algo que nós precisamos continuar caminhando. Então, vamos experimentar ela agora? Então, eu quero pedir para vocês fecharem os seus olhos e respirarem profundamente umas 3 vezes, lenta, profundamente. Distensiona os seus ombros, seu pescoço. Relaxa todo o seu corpo, se coloca em estado de presença. Se puder, coloca os seus pés no chão. Ajusta o seu corpo.
A espiritualidade, os elos espirituais já estão aqui, com certeza já estão aí com você também. Inspira mais uma vez, lenta e profundamente. Perceba que você está aqui. E agora eu quero pedir para vocês levarem a atenção para a região do seu ventre. E imagine, sem se preocupar em visualizar de forma perfeita, só imagine ou sinta ou perceba que existe aí no seu ventre, no seu plexo solar, uma tigela de luz, a sua tigela de luz. Apenas perceba ela. A irradiância, o poder, a iluminação. Talvez ela pareça clara, talvez ela pareça pesada, talvez ela pareça cheia. Talvez você não veja nada, apenas sinta. Tá tudo bem a forma como ela se apresenta para você. Só coloque as mãos aí e sinta a sua tigela de luz. E agora faça uma pergunta à sua tigela de luz. O que eu coloquei dentro da minha tigela de luz hoje? O que eu venho carregando que já não precisa mais continuar ocupando esse espaço? Talvez pode aparecer uma preocupação, uma conversa, uma expectativa, uma comparação, uma cobrança, uma coisa que não aconteceu como você queria, um pensamento repetido. Não precisa analisar, apenas reconheça. Não precisa resolver cada história agora. Também não precisa ficar nomeando. Apenas permita aquilo que não precisa continuar sendo carregado seja devolvido. E agora imagine que você segura com as suas duas mãos essa tigela. E respire profundamente. E no seu tempo, vire essa tigela e deixe as pedras caírem. Apenas permita que aquilo que não precisa mais continuar sendo carregado seja devolvido. E agora vire um pouco mais essa tigela. Deixe cair o lili, aquilo que fez você acreditar que só poderia estar inteiro se tivesse alguma coisa que hoje não tem. Deixa cair isso. Vire mais um pouquinho, porque ainda tem mais coisas aí para você virar. Agora deixa cair o ninho, aquilo que você fez para olhar para a vida de outra pessoa e esquecer por alguns instantes a singularidade da sua própria caminhada. Deixa cair aquilo que fez você olhar para a vida de outra pessoa e esquecer por alguns instantes a sua própria caminhada.
Deixa cair aquilo que pertenceu a esse dia, mas não precisa atravessar a noite com você. Esvazia. E respira profundamente. E agora, imagina essa tigela vazia. Se você sentir vontade, você pode imaginar que você está lavando nas águas sagradas. Pode imaginar lavando ela no oceano, banhando numa luz. Uma água límpida que purifica essa tigela. Não para apagar a tua história, mas para devolver espaço àquilo que sempre esteve ali. A luz. Agora segure novamente a tigela e observe que a luz agora não está apagada. Ela nunca deixou de estar aí. Mas você colocou para fora o que estava encobrindo ela. Perceba essa luz sem precisar aumentá-la, sem precisar fabricar nada. Ela não voltou, lembre-se disso, porque ela nunca foi embora. Então coloque uma mão sobre o seu munai, sobre o seu coração. Coloque a sua tigela de volta com a outra mão no seu ventre. A sua tigela cheia de luz. E diga para você, eu reconheço a luz que existe em mim. Eu devolvo aquilo que não precisa continuar carregando. Eu escolho habitar a minha vida a partir da minha própria medicina. E deixe essa luz da sua tigela irradiar por todo o teu ser. E permaneça nessa sensação, nesse sentimento dessa luz da sua tigela interna. Inundando o teu ser. E perceba uma coisa, nós começamos essa live falando de sustentação. Eu contei para vocês sobre o momento em que eu precisei perguntar quem sustenta a Yala. E talvez hoje essa pergunta encontre uma nova camada. Sustentar a vida não significa controlar tudo. Também não significa nunca cansar, nunca precisar de ajuda, nunca poder chegar diante do sagrado sem respostas. A prática que acabamos de fazer aqui é simples. A técnica completa é profunda, mas o princípio que eu quero que você leve é esse. Você pode retornar. Você pode chegar ao final de um dia e perguntar o que eu não preciso levar comigo para amanhã. Pode reconhecer um Lili ou um Mini, uma preocupação que já terminou. Pode virar a sua tigela, pode devolver, pode criar espaço novamente. Não para ter uma vida sem dificuldade o tempo inteiro, porque são os nossos aprendizados. Não para negar aquilo que sente, mas para entregar todos os seus dias à sua presença, aquilo que aconteceu ao redor de você. Porque eu não quero a minha luz disponível apenas quando eu estou diante do altar. Eu quero essa luz quando eu estou no meu corpo, quando eu estou numa conversa, quando eu trabalho, quando eu descanso, quando eu amo, quando eu preciso decidir, quando ninguém está olhando. E é para isso que eu retorno à minha tigela. É para habitar a minha vida. É para habitar a minha existência.
Então agora abra os seus olhos, agradeça a sua tigela, ao teu ser. Agradeça a você por ter se permitido esse momento. E para encerrar, eu quero voltar à pergunta com que eu comecei essa nossa conversa. O que realmente sustenta uma caminhada espiritual? E hoje, depois de tudo que eu atravessei, eu não acredito que ela seja sustentada apenas pela quantidade de ritos. Quero repetir isso. Pelas experiências que acessamos, pelos conhecimentos que acumulamos. Tudo isso tem lugar profundo em nossas vidas. Mas uma caminhada espiritual começa verdadeiramente a nos sustentar quando aquilo que vivemos no sagrado encontra lugar na maneira como nós vivemos a nossa vida. E esvaziar todos os dias a nossa tigela faz parte de encarnar na vida, né? Quando nós tomamos decisões, quando nós vivenciamos, né? E é justamente daí que nasce esse novo caminhar meu, né? Não nasce para ser mais um lugar onde pessoas possam acumular conhecimento, né? Isso não é sobre xamanismo. Ele nasce de uma travessia que aquilo que aprendemos pode descer para o nosso corpo, para nossas escolhas, para as nossas relações, para a nossa vida. Porque, como eu já disse, para mim soberania nunca foi controlar tudo, é estar suficientemente presente na minha própria vida para perceber, para escolher, para encerrar, para sustentar, né? Quantas vezes forem necessárias. É aprender a habitar a própria vida. E eu quero deixar aqui a mesma pergunta, mas agora para vocês, o que realmente sustenta a caminhada espiritual quando o rito termina? Talvez você não precise de mais uma resposta, talvez você apenas vai começar a observar, né? O quanto daquilo você já recebeu nos ritos. Porque o sagrado não nos chama para fora da vida, ele nos ensina a habitá-la. E era sobre isso que eu queria tratar nessa live com vocês, né? Então, que o sagrado seja uma forma literalmente de caminhar no seu cotidiano. Que o xamanismo seja uma roupa que você vista todos os dias e que ele atravesse a sua existência com as suas técnicas, com rito, com cerimônia, mas permita que ele encarne a tua vida, porque só aí, de fato, nas suas decisões, nas suas escolhas, trazendo as técnicas, trazendo os conhecimentos, trazendo as respostas que vieram no rito, é que realmente vai encontrar chão, né, dentro da tua vida, e aí sim vai acontecer as transformações. Arro, meus queridos. Então, assim, ontem nós tivemos a nossa primeira experiência, né, que eu estou oferecendo para vocês. Quem sentir de mergulhar um pouco mais, né, o primeiro encontro nosso está disponível, né? Quem quiser continuar e dar uma mergulhada um pouco mais nisso, como habitar, como aprender, como trazer para o cotidiano o sagrado e o xamanismo no cotidiano mesmo, né? Acesse o nosso perfil no Caminho da Soberania, totalmente livre, porque é do meu Munai para oferecer para vocês, para que as pessoas possam entender o xamanismo numa nova perspectiva. Na verdade, não é uma nova, né? É uma antiga perspectiva, que é o xamanismo habitar a nossa vida. Então, sejam muito bem-vindos sempre nessa caminhada. Quinta-feira que vem, vou estar fazendo mais uma live para trazer mais algumas dessas práticas, dessas coisas para a gente encarnar na vida do xamanismo ancestral. Gratidão por quem chegou aqui, pela Maia, pelas vossas existências. Quem chegou por último, depois pode acessar a live para fazer a prática e acessar como trazer a tigela de luz e poder encarnar no seu cotidiano. Gratidão, meus queridos. Até quinta-feira que vem. Um beijo no coração de vocês e uma linda noite para nós. Até mais.